um documentário falando de saúde mental. Ou um podcast, alguma coisa que eu ainda quero fazer. Faça. Eu quero muito fazer. Eu tenho com amigas minhas que também são do meio, que a gente estava conversando sobre isso. E eu fiquei feliz que eu tô vendo muitas artistas, muitas companheiras falando hoje sobre a saúde mental. 2 que eu não imaginava que também tem crise de pânico. Hoje, essa semana eu vi falando disso. Falei, caraca, as pessoas estão tendo coragem de falar. E quando eu falei, eu fui muito... Assim, eu falei há um ano atrás disso e deixei ser mostrado na série. E eu vi muita gente zoando, sabe? E aquilo me deixou... Gente, que louco. Hoje, você vê pessoas que têm condição de entender mais as coisas falando uma besteira sobre isso dessa maneira. Uma parada séria, Fiquei muito assustada. Então, mas ali eu percebi que a gente precisa muito falar ainda para poder quebrar certas barreiras, porque eu acho que o número é muito maior do que se fala. Assim, Não, você de imagina pessoas assim, com crise de ansiedade, com problemas com essa questão, sabe? Você imagina assim, se no seu caso, que é uma pessoa que tem aí uma base de fãs, que é muito querida, que tem um respeito, se você falar ainda é motivo para algumas pessoas reagirem assim, imagina a pessoa que não tem isso, que não Sim. tem essa força de imagem, que não tem uma base de fãs, que não tem essa consideração, vamos dizer assim, pública, falar em casa, em Chimboquinha do Oeste, que é a cidade que eu gosto sempre de falar porque não existe, e aí não ofende ninguém. Mas você imagina a pessoa chegar Não e tem falar... apoio nenhum. Não Cara, tem ela apoio vai nenhum. ser massacrada. Não, da família Né? não teve. Quando eu tive a primeira vez, que foi em 2004, quando eu me vi com pânico, eu tinha 21. Nossa. 21. Amor, e as minhas amigas achando que era frescura, que eu queria chamar atenção. Eu ouvi, depois elas foram compreendendo. Porque foi um negócio tão louco pra mim, porque eu comecei a passar mal, ia pro hospital, dava um negócio pra acalmar, e eu falava, eu tô morrendo, tô com problema de saúde sério. Eu tive que fazer um check-up. Graças a Deus eu tinha condição, um check-up geral. Eles me vasculharam até a unha pra me mostrar que eu não tinha nada. Aí foi quando o médico falou pra mim, você já ouviu falar de síndrome do pânico? Eu, hã? Já, mas não. Isso aqui é real. Não é pânico. Descobre, tem alguma coisa errada comigo. Não, Vanessa, a gente já fez todos os exames, você não tem nada. Você vai ter que tratar da cabeça. Fazer terapia, entender por que você tá tendo essas crises de ansiedade e tal. Até pra mim, foi tipo, não, eu não sou fraca. Olha a cabeça, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Faz exame de novo, tá errado. Tá louco? Eu relutei pra acreditar que eu tinha esse problema. Que eu tinha essa vulnerabilidade, assim. Eu não acreditava que aquilo que eu vivia não era um problema físico. Não, tem um bicho aqui andando em mim, alguma coisa. E aí, imagina, pra mim foi difícil entender que aquilo era uma construção mental. Falei, agora, como é que eu desconstruo? E aí o medo de não saber desconstruir aquilo. Falei, ferrou. E o medo de ter pânico de novo, de viver de novo aquilo. E aquilo E o que vira que te gatilha, gatilha. Nossa, foi assim... Na época, eu fui com medicação, porque não tinha como eu sair daquele grau que eu tava, muito grande. Não tinha mais, eu não conseguia sair, né? Então, eu tava muito forte. Eu tava o tempo inteiro assim. E aí, foi com medicação que eu consegui aos poucos indo. Nessa segunda vez, nesse retorno, a volta do Pânico 2, basicamente. A gente ri, tá, gente? Eu faço piada porque eu gosto de levar isso com leveza já. Nessa segunda, eu tive a mesma coisa, mas com um agravante, sendo mãe. Por que agravante? Porque eu não queria que meus filhos nunca me viram ter uma crise de pânico. Não é que isso seja uma grande coisa, mas era muito importante pra mim que eles não vissem. Porque uma vez o José me viu tendo medo de elevador e eu senti ele tensionando e começando a ter medo de elevador. Eu falei, não. Então, no elevador eu vou entrar com ele sempre... não tenho medo, porque eu não quero passar pra ele esse medo. Sim. Então, pra mim, era muito importante que eles não vissem eu tendo pânico, pra que eles não se assustassem. Pra que não refletisse neles. Não naquele momento. Hoje eles sabem. Eu conversei com eles depois, porque a gente tava vendo o Ted Lasso. E o Ted Lasso você tem um momento que tem. Conheço. E aí eu falei, sabe o que a mamãe tem, José? Ele, hã? Mamãe tem isso aí. Aí fui conversando com ele. O que é isso, mãe? Aí fui explicando pra ele. Agora, acho que pro pequenininho ainda não. Aí ele falou, mas eu nunca vi. Eu falei, graças a Deus, você não viu, mas pode ser que um dia você veja a mamãe tendo isso, pra você entender que isso é normal, é uma questão que a mãe tá tratando, já tá melhor, enfim, tal. Então, na segunda vez, eu vivi na pandemia com isso tudo voltando à tona. E eu fiquei, acho que teve um momento que foi gravíssimo pra mim, que foi quando o Agberto, que era um produtor meu, faleceu do Covid. Nossa. E foi o ápice, assim. Foi o ápice, que foi muita coisa, eu não conseguia dormir. Eu dormia e eu acordava assustada. E eu não conseguia mais dormir, a não ser com remédio. E comecei a ter crise uma atrás da outra. E eu tive que sair, ficar de cama. E pros meus filhos eu falei, mamãe tá com problema, tá dodói, tá doente. E eles não entendiam porque eu não saí da cama. Aí eu tive grandes amigos da terapia me resgatou. Eu fui para um retiro
com meu filho mais velho, da Max Tovar, me apresentou, foi a Fezinha Souza que me apresentou, foi que que eu consegui respirar, assim, e entender que eu podia ter um caminho sendo trilhado ali, que eu podia seguir. Que tipo de terapia se faz nesses retiros? Então, a Max, ela é uma mulher que tem um conhecimento xamânico de vida, de consciência, de expansão. Ela tem o próprio método dela. Ela trabalha com mapa gestacional, foi assim que eu conheci ela. Então, ela trabalha muito o teu interno, o teu autoconhecimento. Então, eu, junto com a Max, mais as terapeutas que estão comigo já há anos, que são minhas terapeutas, foram me ajudando a enxergar com mais calma, porque eu fiquei muito assustada. Eu fiquei com medo de ficar louca. De perder o fio da meada, e eu tentei a medicação, não consegui, aí eu falei, não quero tomar medicação, uma rejeição gigantesca, e aí eu tava desequilibrada. Nossa, eu tava num surto, e aí eu consegui, indo pra lá, me acalmar, ela me deu a mão, assim, ela foi tratando junto comigo, eu chorei 3 dias seguidos, e fui jogando pra fora, e aí eu fui voltando a mim, assim, fui entendendo que eu tinha um processo que ia ser longo, porque eu escolhi não tratar com remédio, e é mais difícil mesmo, porque o remédio, ele dá uma ajudada gigantesca nas crises, então eu queria não tomar e enfrentar o que tinha que enfrentar e lidar com aquilo na hora, e respirar, aprender a entender o que era aquilo. Então, foi um processo que ainda estou nele. Sim. Aí as pessoas, você tá curada? Não tô curada não, tá, gente? Eu tô num processo de cura, que pode ser que leve a vida inteira, ou que eu aprenda a lidar com isso pro resto da vida. Então, eu já entendo